Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos felizes por estarmos aqui, mais uma vez na presença do Senhor e saber que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E antes mesmo de eu trazer essa palavra de edificação, eu gostaria de estar orando e agradecendo por esta oportunidade, por esta palavra que será pregada, será transmitida para que eu e você possamos entender que Deus tem algo especial na nossa vida e que tudo isso vai se cumprir. Isso que é o mais maravilhoso de todas as coisas. Por isso, eu peço para você que, se você puder orar comigo, deixa eu ajeitar aqui, puder orar comigo e determinar juntamente comigo, porque a palavra fala assim, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Vamos nos unir agora. Senhor, eu entrego esta palavra nas tuas mãos. Sei que o Senhor fará grandes coisas acontecer na vida daquele que crê, que acredita e sabe que o Senhor é fiel. Continuará sendo eternamente, porque a tua misericórdia nos alcançou para que nós não fôssemos, Senhor, vencidos até o dia de hoje. Por isso eu te louvo, te agradeço por esta oportunidade que o Senhor me dá, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar lendo em Filipenses, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Aqui Paulo falando sobre a soberana vocação. Vocação essa que eu e você nós temos. Vocação essa que Deus nos chamou para vencermos e sermos mais que vencedor. Está escrito assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Quando ele fala aqui, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Perfeito em quem? Perfeito no Senhor. A palavra diz que nós temos que ser perfeito como ele foi perfeito. E ele nos deixou a sua forma exata de como nós devemos ter a nossa atitude. Muitas vezes nós nos iramos, ficamos revoltados com algumas situações. Sabemos que se dependesse de nós, muitas coisas seriam diferentes, mas Deus pensa de outra forma. Deus ama de tal maneira que ele se coloca, sabe, para nos atrair a atenção dele, para que possamos entender que ele tem muito mais para nos dar. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo muito para Deus e ele olha para nós e fala: ó filhos, vem até a mim e vós vivereis. Porque muitas vezes nós nos cansamos e reclamamos daquilo que nós gostaríamos de fazer um pouco mais, mas a canseira nos limita. E Deus está dizendo aqui que essa perfeição ele já nos deu, cabe a nós, já está em nós, cabe a nós tomarmos essa posição. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Paulo estava trazendo aqui que alvos são como sonhos, com prazos definidos. Como andam os seus sonhos? Que prazos anda os teus sonhos? Como que estão os teus sonhos? E ao realizar nossas atividades, avançamos ou retrocedemos? E nesse termo não há meio termo. Nessa condição não há meio termo. Alguns alvos se expressam saudáveis. Quando não alcançamos, nós nos tornamos inviáveis. Por quê? Porque quando você almeja tanto alguma coisa e você não consegue, você fala: é porque eu não queria, porque eu não achei, porque não era bom, porque me falaram mesmo. E você começa a arrumar a justificativa. Então, quando nós não alcançamos os nossos objetivos, tudo aquilo que nós fizemos parece que é inviável, parece que você perdeu um tempo. Mas tudo isso não passa de um aprendizado para mim e para você. Alvos devem ser para nós, apresentar para nós como uma explicação dos fatos, sem data e prazo. Todos
todos esses alvos que nós temos que alcançar, Deus já estabeleceu a nossa vitória. Mas para nós temos que alcançar dentro das nossas condições. Eu dentro da minha limitação, você dentro da sua limitação. E muitas vezes nós queremos ser igual a Maria, o José, o João. E o Senhor está dizendo, Ele falou lá que nós somos perfeitos. Se nós somos perfeitos, da mesma forma que o relógio bate os minutos, nós estamos caminhando nesses minutos para os nossos alvos. E esse é um dos fatores que muitas pessoas desanimam, porque quer tudo na hora, do modo dele, da forma dele, sem buscar nenhum tipo, de condição para mudar toda essa estratégia. E o Senhor está falando conosco ainda mais, que essa sem data e prazo, Paulo estava querendo dizer que quando ele trabalhou, quando ele lutou, quando ele pregou, quando ele estabeleceu as igrejas, o que era mais importante era a busca determinada para alcançar o alvo dele. Ele queria que o alvo dele fosse alcançado, o dele. Quando ele estabeleceu as igrejas, ele estava determinando o alvo dele. Que alvo é esse que Cristo estabeleceu nele? Agora, qual é o alvo que Deus está estabelecendo na tua vida hoje? Qual é a condição que o Senhor está trazendo para você hoje? O que é que você quer que venha se resolver na sua vida hoje? E ele fala que quando nós prosseguimos para o alvo, essa busca importante é a cada dia o nosso cotidiano. Por isso nós não podemos esmurecer, não podemos parar, desanimar. Por quê? Porque sabemos que Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. E ele fala mais ainda, eu prossigo. Olha o que Paulo deixa de exemplo para mim e para você. Você aí que é empresário, que tem sonhos, você que vai estabelecer hoje uma empresa, você que vai mudar de emprego, está buscando fazer provas, mudar talvez de cidade, o Senhor está dizendo, está falando comigo e está falando com você. Ele fala assim, que ele prosseguia em buscar um prêmio. E esse prêmio, sabe o que acontecia com Paulo? Era indisciplinar para obter. Disciplinar o que? Ele jamais poderia chegar ao prêmio se ele não tivesse dentro dele a condição, as características, a atividade, a vontade, o desejo, o querer realizar. Porque Deus tinha estabelecido que ele seria um edificador de igrejas, mas que ele passaria por lutas, por tribulação, por problemas. Ele foi apedrejado, tentaram matá-lo, ele foi preso. Mas nada disso tirou ele do alvo. Lembra que eu comecei essa palavra dizendo que alvos são sonhos com prazos definidos? E Deus já deu o prazo definido para você. Basta você acreditar que Deus está trabalhando na tua vida agora, neste momento. Quando você coloca nas mãos de Deus, Ele vai à tua frente abrindo tudo que está impedido. Tudo aquilo que disseram, que falaram, que você não é capaz. Este mês é um mês de realizações. Nós estamos encerrando um ciclo de um ano. Durante 2 anos nós passamos por muitas situações e encerrando esse ciclo, que é o mês de dezembro, para partirmos para um novo, que é 2022, o Senhor está dizendo. E essas nossas atividades, ou a gente avança, ou você retrocede. Qual é a sua escolha nessa noite? O Senhor está falando comigo, está falando com você. E ele estava dizendo aqui, que quando ele estava se referindo a esse alvo, essa disciplina em obter, ele estava dizendo que era algo imperecível, não era perecível, imperecível. Porque aquilo que você busca em vãs vanglórias, em coisas abomináveis, é perecível. Da mesma forma que veio, vai, não deixa muitas vezes nenhuma pedra fundamental, nenhuma estaca fincada, mas sim danos. E ele estava dizendo que isso não pode acontecer com aquele que se chama filho de Deus. E eu vou te dizer uma coisa aqui, antes de eu ler uma outra passagem. O Senhor não se opõe
as nossas realizações, tudo que Ele quer. A palavra diz assim que Ele se alegra ao ver os seus filhos regaladamente vivendo bem, desde que estejam dentro da vontade dEle, fazendo as coisas que, primeiramente, o bem é para nós, e depois nós estamos testificando do que Ele está fazendo de bem para nós, para que outras pessoas possam ver. Uma das coisas que Ele fala assim, que o Senhor nos chama, sabe, a voltar para trazermos os nossos esforços. Que esforços esses? Para poder trazer a condição de nós entendermos, porque Ele fala sempre na palavra, na tua força. Ele acredita na minha força, Ele acredita na tua força, porque a força dEle vem dos céus para nós. Quando Ele fala assim, não temas, eis que estou contigo, marche. Mas Ele dá uma condição, não desvia teu pezinho nem para a direita nem para a esquerda, mas siga em frente, eu sou teu Deus, não te deixo e não te abandono, mas te pego pela mão direita e te digo, vá, tu és forte e corajoso. Que coisa mais maravilhosa, porque Ele sabe que quando nós voltamos com os nossos esforços para aquilo que é correto, e eu vou te dizer agora uma palavrinha maravilhosa, eterna. Tudo que é de Deus é correto e é eterno. Deus fez grandes coisas dentro da graça, do poder e da grande misericórdia dEle. E eu quero falar com você que estar em acordo com a palavra de Deus é viver. Quando você está dentro da palavra de Deus, você está vivendo, vivenciando esta palavra. Você está trazendo para você a condição de ser mais que vencedor. Em 2 Timóteo, que eu vou ler agora, está escrito assim, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós estamos falando de um pai amoroso que me ama e te ama. E olha o que fala o 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. Quem está habilitando? Deus. Quem está fazendo? Deus. Para você ser o quê? Repreendido, corrigido, para que você possa receber a educação na justiça. Na justiça de quem? Do homem? Não, na justiça de Deus. Ele fala assim, aqueles que estão em mim, a minha justiça paira na porta. E quando paira na porta, os inimigos podem até vir, a enfermidade pode até vir, todo o mal pode até vir, vem por um caminho e por 7 foge, diz a palavra. Isso é comprovado nessa palavra. Então receba nesta noite de quarta-feira aquilo que Deus está dizendo para você. Você não vai morrer nessa situação. Essa doença não é para a morte. Essa circunstância que você está atravessando aí, seja no casamento, com família, desemprego, não é para a morte. É para que você entenda, como eu vou ler agora, de novo. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus. E ele termina aqui falando, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Sabe como Deus te olha? Perfeito. Sabe quem traz as imperfeições? Eu, você. E eu quero falar assim, que a definição dos alvos é um exercício para mim e para você, para todos, abrangendo tudo que nos diz respeito da vida. A nossa vida diária, tudo que nos diz respeito a pessoas que falamos, a pessoas que andamos, pessoas que conversamos, pessoas que muitas vezes vamos ver uma vez só na vida. Essa definição desse exercício vai acontecer nessa vida cotidiana nossa, tão passageira, tão rapidamente. Olha o que passamos hoje, durante o dia. Quantas coisas no final do dia eu deixei na minha relação que eu não consegui cumprir. E nem conseguiria cumprir se desdobrasse o dia 2 vezes, porque o tempo é bíblico, está correndo demais, as horas estão avançando, o Senhor está com pressa essa de fazer eu e você
mais do que vencedores. E ele fala assim, aqui nessa palavra, ele quer estar presente na minha vida e na tua vida. Então, ele nos envolve, sabe, com compromissos, prioridade, com objetivos, que deve ser todos os dias uma realidade para mim e para você. Com o nosso trabalho, com os nossos esforços, esses passos a serem realizados dentro de um plano que Deus planejou primeiramente para você. Ele planejou para você. Ele determinou para você. E uma das coisas que eu quero aqui enfatizar, fale com Deus das suas necessidades. Fale com Deus de tudo aquilo que você precisa nesse momento. Porque nós sabemos que tudo que Ele fez é bom, é agradável, é especial, é maravilhoso. Tudo está nele, tudo volta para ele, tudo é dele. E ele tem alegria em estar conosco. Ele chama a nossa atenção para estar perto de nós. E se existe uma coisa prazerosa na minha vida, é estar perto de Deus, é confiar em Deus. Por pior que seja a notícia, por mais difícil que seja para enfrentar, há um Deus que está vendo a minha condição, a minha fragilidade, a minha imperfeição nesse momento de tomar as decisões, mas como ele diz que eu sou perfeita e tudo vem dele, a justiça vem dele, ele com certeza me dará estratégia, como eu falei aqui, definição de alvos, são exercícios inspirados para nós todos os dias, para que nós possamos, sabe, respeitar esta vida que o Senhor tem nos dado e prosseguir, porque quando esperamos nele, a palavra diz que nós viveremos. Eu quero ler para você aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33, diz assim, olha, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha que coisa mais linda que Paulo estava deixando aqui para nós, os limites da nossa liberdade. Quando você procura ser agradável com todos, ajudar aquele que está precisando, uma palavra, muitas vezes você pode dizer, eu não tenho dinheiro, as minhas condições não estão dando nem para fazer o que eu preciso, mas o Senhor não está falando de dinheiro, o Senhor está falando de dentro para fora. O que é que você tem de melhor aí? O que você adquiriu com essas experiências? Lembra que eu comecei essa palavra falando de alvos, que alvos são prazos definidos para nós. E ele fala assim, no 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando nós somos imitadores de Cristo, nós faremos o melhor, nós faremos para o próximo, nós faremos tudo aquilo que Ele trouxe para mim e para você, sabe? E uma das coisas que eu quero trazer para você, nós temos que ter dentro desses compromissos as nossas prioridades, os nossos objetivos. Eles devem ser plenos, realistas. Nós temos que trazer isso para dentro da nossa vida cotidiana, para o nosso convívio com os nossos entes queridos, com os nossos amigos. Essas prioridades vão trazer para nós fortaleza, firmeza de pensamento. Nós vamos fincar os nossos pés na terra em que Deus te deu. Você sabia que a casa que Deus te deu é a tua terra abençoada? E só entra quem você permite que entre. E uma das coisas que você tem que tirar da tua casa é todo tipo de resmungação, amargura, defamação, mentira. Porque você está numa terra onde Deus escolheu para você. E é o melhor de todas as terras, porque Ele se faz presente. O recurso desse alvo é maior para todos aqueles que servem a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, as prioridades vêm de Deus para nós. E eu quero, mesmo antes de eu terminar esta live, eu quero dizer para você, você é prioridade de Deus. Você é o escolhido de Deus. Você é aquele que o Senhor escolheu para vencer, não para perder. Por isso, alvos são sonhos com prazos definidos. Comece a definir teus sonhos. Faça planos para Deus. Escreva num papel os teus planos. O que você quer ainda que realize. E quando você tiver esses planos na tua mão,
tenha atividades, avance, não mude. Mesmo que muitas vezes no começo tudo começa a dar errado, não desista. Deus está dizendo nesta noite: eu sou com você e não vou deixar você voltar para trás. Porque nós marchamos para o alvo, como ele fala aqui. Nós temos um alvo, nós somos perfeitos para Deus. Se erramos, Ele perdoa, manda para o mar do esquecimento e não lembra. Ele não é como humanos que lembram e ficam apontando o dedo e fica maldizendo. Não, Deus nos ama, nos amou primeiro e continuará nos amando. Por isso que o apóstolo Paulo, ele trazia para ele que essa busca dele, determinada, trazia ele para perto do alvo. Busque você também tenha você também essa busca determinada por aquilo que você sonha, que você acredita. Deixa eu te falar algo, antes mesmo de eu estar fazendo esta oração. Deus acredita em você. Quem não acredita em você é você mesmo. Você tem capacidade. E quando você pede para o Espírito Santo de Deus falar com você e dar para você as orientações, Ele não vai te abandonar. Quando você acredita que todos os planos que Deus determinou para você está na tua mão, é você que tem que realizar, porque tudo que dependia dele Ele já fez, está tudo pronto. Então nesta noite creia, faça diferente. Nós estamos aí quase no final do ano, tem grandes coisas para acontecer na tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. Por isso, não deixe que o teu alvo, esta palavra definitiva para mim, eu coloquei aqui como tema, alvo na presença de Deus. Não permita, não deixe que ninguém tire você do teu alvo, porque o Senhor, Ele tem a alegria de ver a tua vitória. Eu quero terminar este vídeo fazendo uma oração de agradecimento por uma palavra tão linda que nós pudemos aprender aqui com o apóstolo Paulo, trazendo para nós esse incentivo nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando. Senhor, eu entrego essa palavra, cada vida, cada pessoa que vai estar presente para ouvir, para poder fazer uma reflexão de tudo aquilo que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai fazer ainda. Por isso, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que possamos mesmo, ó Deus, juntamente com os teus servos, partirmos para o alvo com características definitivas, decisivas, Pai, não voltando para trás. É que eu te peço, Senhor, nos dá essa coragem, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, e no nome dele eu agradeço. Que você tenha uma noite linda de paz, que o Senhor possa falar no teu coração mais e mais. Não se esqueça, Ele te amou primeiro, continua te amando e te levará para grandes vitórias. Que você fique nesta paz. Shalom.